Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. Eu sou o Bispo Nacional Sérgio Costa e nós estamos no programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E eu quero te convidar a assistir um culto que eu preguei na sede internacional da Igreja Evangélica Cristo Vive, cujo tema é Ceifaremos se não desfalecermos. Fique com a nossa programação e daqui a pouco eu estarei de volta. Graça e paz. Ceifaremos se não desfalecermos. Diga assim: eu jamais vou desfalecer. Então Paulo, ele demonstrou à igreja a não ser e a não ter qualquer cumplicidade, a não ter qualquer acordo com as trevas. E aqui está um ponto muito importante, amados, que nós precisamos observar para que jamais desfalecemos espiritualmente, ou deixemos de ceifar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque o intento do inimigo é esse, é desviar o cristão do caminho certo para que ele desista do alvo dele, porque desistindo do alvo, sabe o que acontece? O brilho de Cristo não estará resplandecendo em nossas vidas, e nós não usufruiremos daquilo que Deus deixou como promessa para nós, não colheremos aquilo que nós ceifamos durante tantos anos. Então temos que estar atentos, amados, não podemos adormecer, temos que estar atentos. Então o cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, transformado e salvo pelo poder de Deus, não pode compactuar, ou se associar, ou quiçá ser cúmplice de obras infrutíferas. Isso significa não participar, não apoiar as obras que são contrárias àquilo que Deus fala em sua palavra. Mas, amados, vida cristã, vida compromissada com Deus, existe posicionamento, existe responsabilidade. E se você é a luz, você deve andar como filho da luz. E sem querer ser redundante, ser filho da luz significa reprovar as coisas que não agradam ao Senhor. Doa a quem doer. Nós estamos aqui para servir aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte e morreu por você, que derramou o seu sangue por você. Não é para o vizinho, não é para o amiguinho, não é para ninguém, é para Deus simplesmente. O nosso acordo, o nosso elo de ligação é com o Senhor. E estamos aqui para cumprir a sua palavra e andar segundo o chamado que Ele deu a cada um de nós. Então veja que, voltando aos Efésios, agora no versículo 12 diz: porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, o só referir é vergonha. Então havia comportamentos muito equivocados que eram praticados em oculto pelos moradores de Éfeso, mas que eram do conhecimento do apóstolo Paulo, e ele os reprovava, ele os condenava. Quantas vezes somos obrigados a viver com pessoas, com situações que sabemos que não fazem parte das obras frutíferas, mas que são obras infrutíferas das trevas, que são situações que por vezes geram vergonha ao povo de Deus, e mesmo assim nos envolvemos. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos ser cúmplices de mais obras. Talvez você não possa mudar o seu ambiente de trabalho, atitudes erradas do seu chefe, ou quem sabe de um colega de trabalho, mas veja, você pode ter um posicionamento cristão diante dessas situações. Quando alguém
tentar te envolver em alguma situação errada, você diga: não, eu não compactuo com o erro, eu sou cristão, eu defendo uma bandeira, eu tenho um princípio, eu tenho virtudes, eu tenho um caráter cristão, eu tenho propriedades dentro de mim, dadas pelo Espírito Santo, que não me permitem andar neste caminho, ou ser cúmplice de coisas erradas. Isto é um posicionamento que cada um de nós temos que tomar, diante das situações. Talvez você não possa mudar o pensamento daqueles que estudam com você, mas o seu posicionamento a favor daquilo que a Bíblia diz, deve conduzir as suas atitudes. Não se deixe enganar, não se deixe levar, não pare a sua caminhada, não desfaleça no meio do caminho. Deus tem algo precioso para cada um de nós, mas para aqueles que não desistem, amados. Talvez você tenha um cônjuge que ainda não se converteu e que tem atitudes equivocadas, mas veja, você pode manter a sua postura e conduta cristã. É através do seu exemplo que a sua casa será santificada, amado. Não se dobre, não se deixe influenciar, seja um influenciador. E veja o que diz no versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, esta consciência está na sua mente, Deus iluminou os teus olhos, para que você consiga identificar isto. Diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Você enxerga: olha, aquilo não é de Deus não, hein? Aquilo que estavam querendo me oferecer, aquilo que fizeram, olha, aquilo não é de Deus. O meu posicionamento vai ser este, porque tudo que se manifesta é a luz. Então temos a palavra que ilumina os nossos olhos para compreendermos aquilo que é luz, mas precisamos estar atentos o tempo todo. Por isso Paulo, ele continua a sua carta fazendo um alerta aos cristãos que estavam sonolentos, e aqueles que estão dormindo digam amém. Olha, tem alguns, hein? Espero que não seja esse sono aí que eu vou acabar de ler para vocês, hein? Mas olha, por isso Paulo, ele faz este alerta aos cristãos sonolentos, aqueles que não estão vigilantes, e que de alguma forma têm sido cúmplice de obras infrutíferas, e sem perceber estão desfalecendo, estão desistindo do caminho, estão desistindo da jornada, estão desistindo do chamado. Então, esse desfalecimento é muito grave nos nossos dias, porque realmente vivemos dias maus. A influência, os apelos do mundo são muito grandes, amados. Na época de Cristo havia vários apelos, mas hoje, olha, amados, você pega um celular, já vem um apelo. Um não, dezenas, centenas. Então veja que existem vários motivos para te desviar do foco, para te tirar do caminho, para fazer com que você desfaleça e perca a oportunidade de ceifar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele diz no versículo 14, pelo que diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então o apóstolo Paulo, ele exorta veementemente a igreja cristã a viver um verdadeiro despertamento desta sonolência espiritual, que tende a se apoderar do povo de Deus, principalmente daqueles que não estão comprometidos com a obra de Deus. Então vamos ver alguns exemplos desse tipo de sonolência que a Bíblia registra. Vamos lá. Tem a sonolência, na sua apostila está escrito, em sonolência, o sono
da inconsequência. A sonolência que acabou caindo sobre a vida de Sansão, está em Juízes 16:19. Diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então veja que, olha que inconsequência aconteceu na vida de Sansão. Ele achava que era impossível alguém dominá-lo, tirar-lhes a força, mas por causa de uma atitude inconsequente, isto acabou fazendo com que a sua vida, ele perdesse a sua própria vida. Então veja que Sansão, ele tinha um voto com Deus. Ele não podia revelar seu segredo a absolutamente ninguém, mas ele foi imprudente, ele foi fraco ao revelar seu segredo a uma mulher pela qual estava seduzindo. Quantas situações na vida, no dia a dia, nos seduzem? São muitas. E diz que este tipo de sono lhe causou o quê? Lhe custou a moral, a honra, a força e por fim a sua própria vida. Quantas pessoas têm se deixado iludir pelo apelo deste mundo, pela sedução dos seus próprios impulsos, ou pelos desejos da sua carne. Amados, a falta de um despertamento espiritual tem resultado em muitos naufrágios na fé, famílias destruídas, lares totalmente à deriva, vivendo um flagelo moral e ético cristão em todos os seus relacionamentos. São vidas totalmente ancoradas no mais profundo abismo. Então veja que assim tem vivido aqueles que estão em um estado de sonolência espiritual, um estado de entorpecimento. Igreja, a vida cristã exige de cada um de nós sentinela, atenção, percepção e, acima de tudo, lucidez. Mas é uma lucidez que não é forjada na carne, mas forjada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, mano. Não se deixe levar pelo sono da inconsequência. Outro tipo de sono é o sono da indolência, que é o sono da indiferença. E este atacou a Jonas. Vamos ver em Jonas, capítulo 1, versículo 5, diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, estava indiferente. Diz que havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então Jonas estava em desobediência quanto aos propósitos de Deus para a sua vida. Todas as vezes que nós cristãos nos posicionamos desta forma, contra aquilo que Deus determina sobre as nossas vidas, estamos nesta sonolência da indolência, estamos no sono da indiferença. Então ele achou que poderia ir contra os desígnios do Todo-Poderoso. O sono de Jonas custou a ele e a todos aqueles que estavam na sua companhia, e todos tiveram grandes e terríveis prejuízos. Então, amados, quantos têm dormido o sono da indiferença? Têm dormido o sono da indolência quanto ao propósito divino para as suas vidas e futuro, e por isso têm colhido fracasso em suas carreiras profissionais, familiares, ministeriais.
Às vezes, uma oportunidade que se perde de se consertar um relacionamento, de se reconstruir vida, de exercer um chamado ministerial, de reatar uma amizade que se perdeu, de finalizar um curso que foi interrompido, às vezes de tomar uma escolha certa. Mas olha, amados, Deus tem o melhor para a sua vida, tudo isso está ao seu alcance, basta você acordar e decidir fazer aquilo que é certo. Basta você crer que Deus está pronto para te ajudar, para cumprir os propósitos dele na sua vida. Então, diga assim: eu não dormirei o sono da indolência, da indiferença. Outro sono é o sono da apatia, é aquele sono que nos distrai de ajudar o próximo. E este sono pegou os discípulos. Veja em Lucas 22:45, levantando-se da oração, foi ter com eles os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então veja que os discípulos, eles não se solidarizaram com aquilo que Jesus estava vivendo, com o sofrimento de Cristo naquele momento. Não preservaram em oração a sua posição espiritual juntamente com Cristo. O cristianismo, amado, exige de nós uma postura de empatia. Exige de nós uma posição que faça com que nós venhamos a nos preocupar, a nos importar com o sofrimento alheio. Eu não posso estar apático àquilo que o meu irmão está vivendo. E olha, quando eu digo meu irmão, eu estou dizendo inclusive a sua família, porque muitos gostam de ajudar os estranhos, que não estão convivendo diariamente, mas desprezam os seus próprios filhos, a sua própria casa. Então ser cristão é não dormir o sono da apatia, mas é orar, é servir a Deus, servindo também ao próximo. O quarto e último sono que eu vou compartilhar com vocês é o sono da distração. E esse acometeu, é claro, Eutico. Diz a palavra em Atos 29, diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, olha, num lugar impróprio, né? Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. É claro que depois Paulo orou por ele e ele voltou, ele ressuscitou. Mas veja que o sono do Eutico gerou a sua queda e consequentemente a sua própria vida. Mas Deus, é claro que usou Paulo para fazê-lo ressuscitar. Então veja que esse tipo de sonolência resulta diretamente na indiferença humana que tende a negligenciar a importância e a seriedade do reino de Deus. Olha, nós vemos isso diariamente. Se você for ali fora, tem uma porção de gente que não está aqui dentro, deveria estar assistindo o culto, mas estão no celular, estão brincando, estão sendo como Eutico, displicente, estão vivendo o sono da distração. E aí chega um momento em que é provado, chega um momento em que a sua fé é provada, e aí está no sono, se envolve com o que não deve se envolver, se deixa levar pelas más conversações, não consegue frutificar como filhos da luz. Por quê? Porque estava dormindo o sono da distração. Então, amados, por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo nos convoca para vivermos um autêntico despertamento espiritual.
dando atenção ao reino com seriedade, com atenção, com dedicação, com amor. Por isso, voltando ao contexto da passagem que estávamos lendo de Efésios, no versículo 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, e sim como sábio. E esta palavra, vede prudentemente, do original grego, são dois termos, se chama blepete e abribos, blepete e abribos, que diz: vede acuradamente. Então, todas as vezes que a palavra me estimula a enxergar de forma prudente, é para que eu veja com um olhar acurado, é para que eu dê atenção, grande atenção à palavra de Deus. Então, cuidado no nosso andar cristão, ele é recomendado a fim de que estejamos alertas, atentos, em estado de preparação espiritual, ao invés de um sono espiritual, para que possamos viver a intimidade com Cristo. Porque veja, nós fomos chamados para andarmos como filhos da luz. Mas ser filho da luz exige de nós o quê? Para que nós possamos frutificar os frutos da luz, que nós aprendemos, a bondade, a justiça e a verdade. Nós precisamos aprender. E é justamente isso que você está fazendo aqui. Está crescendo na graça, no conhecimento, adquirindo percepção, experiências espirituais, maturidade espiritual, homopneumos, para que você possa aplicar isto na sua vida. Então ele continua dizendo, no versículo: e sim, nós devemos ser como sábios, não como pessoas que são nécias, não conhecem a verdade. Então essa palavra sábios, ela vem do grego sophos, aqueles que foram espiritualmente iluminados. Então diga: eu fui espiritualmente iluminado pela palavra, pelo Espírito Santo, e por isto eu vivo em retidão, por isto eu tenho a sabedoria de Deus na minha vida. Vamos ver o que diz Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, ceifaremos se não desfalecermos. Diga assim: eu jamais vou desfalecer. Graça e paz, eleitos de Deus, que mensagem maravilhosa. Olha, esta mensagem estará sendo reproduzida na próxima quinta-feira, então não perca, esteja atento para aquilo que Deus estará falando através da sua palavra. E eu quero fazer um convite especial a você. Nesse próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos 2 cultos maravilhosos, cultos apostólicos aqui no nosso ministério, e você é o nosso convidado. Esteja conosco, traga a sua família, venha celebrar a Cristo, venha aprender, se alimentar desta palavra que é viva e dá herança a todos os santos. Amém? Eu conto com você. Graça e paz.